Olá, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui fazer uma live surpresa. Vamos esperar aí as pessoas chegarem, mas vai ser rapidinho, até porque quem for ver gravado já vai ver no fluxo, né? Como eu não avisei nada também, e essa era a ideia, essa disposição para viver, para entregar e fazer o que precisa ser feito, sendo útil na vida, né? E sabe o que nós vamos conversar hoje? Na nossa live passada, a gente trabalhou sobre posicionamento externo, que a gente trabalhou como saber dizer não, estabelecer limites, se posicionar, né, sem ser chata, nem sem ficar calada, né, de forma autêntica. Foi para fora. E hoje faltava trazer sobre posicionamento interno, que é o que muda tudo. E aí nós vamos trabalhar posicionamento interno e feminino ferido, porque aí vocês vão ver que de fato é nesse lugar em que as coisas mudam. Porque se você ficar achando que é para fora, nenhuma mudança significativa acontece. Então vem comigo, que aí a gente vai nesse lugar e você vai ver o quanto que quando a gente se volta para dentro e se posiciona de dentro, fora automaticamente se manifesta. Automaticamente no sentido de que você pagou o preço, tá? Então vamos lá. E aqui nós vamos falar de forma muito honesta e profunda se voltar para dentro, né? Eu vou compartilhar meu processo com vocês de cura do feminino ferido, que é um processo longo, é um processo que vale a pena, mas que é um processo que exige dedicação e comprometimento, né? Porque nada muda fora se não for começado por dentro. Tudo é por dentro. Então, para você parar de ficar para fora tentando fazer não sei quantas milhões de coisas, isso não resolve. O que resolve é se voltar para dentro, ter um posicionamento interno. E aí aqui eu separei algumas etapas que a gente vive de cura do feminino ferido para que a gente sustente um posicionamento interno. Porque antes disso eu quero falar uma coisa com vocês. O feminino, ele é uma energia que tem dentro de homens e dentro de mulheres, né? E para a gente curar o nosso feminino, a gente precisa curar a relação com o nosso ânimos, que é a nossa parte masculina interna. E ele tá muito ferido, porque todas nós já nascemos ferida, né? E aí você fica raivosa, é um excesso de crítica, isso vem, né, das ancestrais. É um excesso de crítica, você não se relaciona com o seu feminino porque você acha que é frescura descansar, que é frescura ter prazer, que é frescura chorar. E você vai ver uma coisa sensacional sobre o choro e sobre o sentir que você não vê comumente por aí. Então, vem junto comigo que quando você vê isso que eu vou falar sobre o choro e sobre a lágrima, você vai ficar de queixo caído. Olá, que tal, Ana? Você vai ver como não é frescura chorar e como a lágrima contém substâncias curativas e que vai te levar para um outro nível dentro do seu processo de cura do feminino ferido. Só voltando aqui, então nós vamos trabalhar posicionamento interno e feminino ferido. Na live passada trabalhamos posicionamento externo, né? E o que muda de fato é o posicionamento interno, é a cura do feminino ferido. Que aí ele faz você sustentar um posicionamento interno e tudo de fato muda, tudo de fato ganha um outro sentido na sua vida. Qual é a primeira etapa? Olha, essas etapas que eu vou compartilhar com vocês, elas não se esgotam em si próprias, elas têm outras etapas, tá? Mas eu trouxe as que mais pegam para as mulheres e as que mais liberam espaço interno dentro das mulheres quando elas precisam se curar. E não só das mulheres, como de mim mesma, tá? Eu vou trazer sobre o meu processo, eu vou abrir coisas aqui pra gente ver como é seguro e saudável falar das nossas verdades profundas e compartilhar isso no sentido de que é desse lugar que a gente se conecta mais profundamente com as pessoas, porque falta essa conexão mais profunda para que a gente consiga
expressar a nossa vulnerabilidade, expressar a nossa história, não com vergonha, mas expressar a nossa história de um lugar de força. Não é a força da heroína, é a força de quem pagou os preços de chorar, de sentir coisas que nunca foram sentidas antes. E ali essa mulher descobre coisas muito profundas, porque a gente não quer acessar nossas sombras, mas você sabia que dentro das nossas sombras estão guardados os nossos tesouros? E que quando a gente acessa a nossa sombra, a gente também acessa os nossos tesouros. Então, uma das primeiras etapas que nós vamos trabalhar é fazer perguntas difíceis. É fazer perguntas difíceis para quem, Rafa? Para si. Lembra que nós estamos trabalhando posicionamento interno. A coragem de olhar a própria verdade e sem medo do que vai encontrar ali. Você vai ter, como no conto do Barba Azul, que o Barba Azul nega para a esposa a chave. Quem é o Barba Azul? É o predador, é a parte destrutiva dentro de nós que quer nos tirar da nossa potência, porque tem isso dentro da gente e fora. Por isso que às vezes a gente se conecta com Barba Azuis, né? Que são pessoas fora abusivas, porque dentro de nós também tem coisas abusivas na nossa história que nos conecta com isso. E como é que a gente sai desses lugares? A gente precisa ter a chave do conhecimento. O que é a chave do conhecimento? Se fazer perguntas difíceis. Se fazer perguntas do mais profundo de você, para você ter respostas profundas sobre as coisas que você nega. Porque esse movimento interno é você ousar abrir a porta do quarto escuro que tem dentro de você e que você sempre evitou. E é só essa chave do conhecimento que vai abrir a porta desse quarto escuro para você ver, né, o que está dentro ali. Os crânios, aproveitando a metáfora da história, os crânios, as poças de sangue, esses lugares difíceis dentro de nós de dor, mas é só acessando esse quarto escuro que a gente de fato se liberta. Porque essa mulher para de esperar um paraíso imediato aqui na Terra, na vida, e ela começa a bancar essa construção desse paraíso, mas não imediato, mas desse paraíso para si, de acordo com os seus sonhos, com aquilo que ela acredita. Porque se você se mantiver nessa postura de esperar um paraíso imediato por conta das feridas, e todas nós esperamos, principalmente se você foi muito ferida na sua história, e você fica esperando uma compensação, agora vai vir a chance de eu redimir toda a minha história, eu vou ser compensada. E uma mulher que tem esse tipo de carência, ela é alvo fácil do Barba Azul, porque o Barba Azul adora essas mulheres que estão buscando a aprovação externa, né, que estão procurando suprir as suas carências, né, fora e não entender o que é se voltando para dentro, que de fato as coisas vão acontecer. Deixa eu ver aqui. E aí, quando essa mulher abre a porta desse quarto escuro e ela vê o estrago que ela negou há anos, ela começa a, de fato, despertar as partes sábias dela, como as irmãs, né, mais velhas, e os irmãos que vieram salvá-la. Essas partes sábias e profundamente saudáveis que tem dentro de todas nós, elas só vão aparecer quando a gente começa a estimulá-las, quando a gente abre a porta do quarto escuro e começa a contabilizar o estrago e se responsabilizar pelo estrago que está ali. Só de fato que muda. E aí, o que significa essa sabedoria profunda para não ficar tão abstrato em termos práticos? É os nossos instintos, são os nossos poderes instintivos. E o que são esses poderes instintivos? A nossa intuição, a nossa sabedoria profunda, né? Que ela vai ser acessada via intuição, o amor próprio, a autoconfiança. E a gente só acessa isso usando as chaves, né? Que é fazendo essas perguntas difíceis para si. Por exemplo, você foi traída por alguém. É tão fácil a gente dizer assim, fulana me traiu, fulano me traiu, são traidores, tá? E dentro de você, quanta traição há para se conectar fora com essas pessoas que te traem e precisar que pessoas venham de fora te trair. Entende? Aí você começa a fazer essas perguntas difíceis e se fazer. E o que em mim
Ui, é isso mesmo. O que que em mim atrai pessoas traidoras? Aonde eu tô me traindo? Aonde eu tô me traindo? Aonde eu faço de conta que não tem algo que eu preciso lá me ajudar, me salvar, me tirar daquele lugar? Cuidar de mim. E aí, quando você entende, esses mecanismos são desarmados aí dentro de você e fora, você não precisa mais se conectar com pessoas traidoras para que você veja a traição interna que está dentro de você, certo? Agora vamos lá. Vamos para a segunda parte, que ela é profunda, ela é linda e você vem aqui comigo, não distrai, fica lúcida até o final, porque essa segunda etapa aqui, ela é muito, muito decisiva para o seu processo. E aqui as mulheres param e às vezes até desiste do processo, mas não desiste, fica lúcida aí comigo, embora. É o descongelar os sentimentos. Essa etapa é poderosa, que é voltar pro próprio coração, sabe? Pro próprio coração profundo. Porque quando essa mulher tá muito ferida, essa mulher congela os sentimentos para não sentir mais dor, para não acessar um trauma. E ela acha que tá arrasando quando ela endurece esse coração, quando ela diz assim: agora vamos ver quem sou eu. Oh, sabe de nada, inocente. Nem você sabe quem é você dizendo isso, né? Mas nós vamos já chegar aí. Porque quando uma mulher, ela tem muita dor acumulada, não sentida, ela se endurece, como eu já falei. E ela vai ficando fria, seca, sarcástica. E essa mulher é como ela tá dando um beijo na morte. Isso quem nos ensina é a doutora Clarissa Píncola. Ela tá dando um beijo na morte. Por que ela tá dando um beijo na morte? Porque toda frieza, todo endurecimento, o que acontece? Ele anuncia uma morte. Quer dar um fim numa relação, quer dar fim num projeto, quer dar fim em alguma situação, se torna frio. E muitas vezes cínico, né? Ou cínica. Então, quando você se torna frio, você tá dando um fim para aquela relação, para aquele projeto, para aquele sonho. Vai se tornar, assim, questão de tempo para que você perca, né, com a sua frieza as coisas. E não só a frieza, né, quando a gente endurece o coração. Que aí eu vou voltar para a frase que eu falei agora há pouco. Agora vão ver quem sou eu. Mas na verdade, ela não sabe mais quem é e o tamanho do descaso por si. E esse cinismo, que é um cinismo que ela está adotando consigo própria e com os outros, esse cinismo é uma forma de autonegação, é um descaso com a própria dor. E isso afeta tudo, as relações, a libido de uma mulher. E a libido não é só relação sexual, tá? A libido é o prazer com que eu faço as coisas do dia a dia, é o prazer com que eu me alegro com as minhas pequenas vitórias. É o prazer que eu coloco em cuidar de mim. É o prazer em viver e ficar saindo de caminhos de morte. Porque no começo do seu processo de cura, você vai ter que fazer uma força muito profunda para se tirar desses lugares de morte, até que você consiga caminhar nos lugares de vida e sinta prazer, né, em olhar para a vida de um outro lugar. Porque um feminino ferido faz uma mulher ficar muito fria, como eu falei, com os sentimentos congelados e ser muito cínica. E esse cinismo, aí eu tô entendendo aqui cinismo como descaso, tá? Consigo e com os outros. E esse cinismo faz essa mulher não acreditar na vida, não acreditar nas pessoas, não gostar nem de pegar um sol de manhã, por exemplo, sabe? Ficar se escondendo, né? Se isolando das pessoas e das coisas. A criatividade, o trabalho, tudo isso é afetado quando essa mulher vai para essa frieza, congela esses sentimentos e fica desse lugar cínico, se relacionando com as coisas. E qual é o remédio? Chorar.
Chorar. Chorar é o remédio. Ai, Rafa, sério que eu tenho que chorar? Eu não choro há anos. Eu tô congelada. Tá bom, eu admito, eu estou congelada. Eu não choro há anos. Mas você vai aprender a chorar. Sabe por quê? Porque a lágrima, olha isso que eu vou te dizer. A lágrima tem substâncias incríveis que nos ajudam a sair da dor, descongelando os sentimentos. Por quê? A lágrima tem uma substância que é chamada encefalina. A encefalina, ela libera alívio da dor. E ela é da mesma família da morfina. E ela também regula as emoções, né, de uma pessoa. E ela ajuda nos neurotransmissores. Quando essa mulher chora, essa mulher, além de ter esse alívio da dor e o corpo dela começar a produzir neurotransmissores que vão ajudando ela a se aliviar daquela dor, a ter emoções mais lúcidas, porque ela tá chorando e aí tá limpando aquela emoção mais, né, pesada, ela começa a desfrutar de uma coisa linda chamada fisiologia da cura. Isso eu tô chamando, tá? Fisiologia da cura, porque o choro tá libertando ela dessas dores que tem, a lágrima tem essa substância que é a encefalina, que tem esse poder, e ela tá regulando as emoções dela e também tá aliviando no corpo, né, as dores através da lágrima. Olha que coisa linda. Então, se você não tá chorando até agora, vamos rever isso. Então, olha que lindo o que a gente vai falar agora. As lágrimas descongelam o território emocional. E você sabia que a lágrima, ela na parte neurológica, ela serve de proteção também, né? Olha aí. Então, vamos aprender a viver a fisiologia da cura através do choro, né? Descongelando os sentimentos e as emoções. Fez sentido aí? Outra etapa, que é bem importante e que quando a gente está com o feminino ferido é difícil se posicionar internamente, porque não confia em si. Você precisa aprender a confiar em si mesma. Oba! Você precisa aprender a confiar em si mesma. Ah, eu quero voltar antes aqui no negócio, que eu me lembrei da lágrima. Vocês sabiam que o sistema nervoso de uma pessoa também melhora quando ela chora? Não só o nervoso, como o periférico. Olha o tanto de benefício que tem quem chora. Voltando aqui, vamos lá. A terceira etapa é o confiar em si mesmo, aconteça o que acontecer. Que é uma das maiores marcas do feminino ferido, essa incapacidade de confiar nas próprias percepções e ficar buscando validação fora. Ficar buscando, por exemplo, uma mulher que quer porque quer um relacionamento sem se curar. Aí ela atrai um barba azul. Então, para ela provar, pois chora, adoro, bora lá. Aí, para provar que ela tem um relacionamento, que ela tá, às vezes, casada ou coisa que valha, ela pega um barba azul, porque ela tá procurando um paraíso imediato na Terra. Ela nem procurou entender, né, aquela história. E aí, tudo dentro dela começa a gritar, denunciando que ela tá num relacionamento, né, que não tá sendo saudável para ela, mas ela faz de conta que ela não tá vendo aquilo, porque esse homem tá validando ela nesse lugar de que ela quer mostrar para todo mundo que ela tá bem, que ela é poderosa, entende? E aí ela mesmo se desprotege e se coloca em lugares difíceis. Então essa mulher precisa voltar para dentro e entender dentro dela por que ela precisa disso. E aí ela precisa começar a confiar em si e validar os seus sentimentos e as suas emoções antes de esperar a validação dos outros. Antes de esperar a validação dos outros. Então, para de buscar invalidação dos outros. E aí, quando essa mulher começa a se validar,
ela começa a acessar memórias e ela começa a sustentar essas memórias e ver, eu não tenho uma informação completa, mas eu sei que aqui tem uma coisa importante sobre a minha história que eu estava negando. Isso já aconteceu comigo, tá? Que eu falei que eu dividi sobre o meu processo. Uma vez veio memórias incompletas e eu me dei conta que tinha acontecido algo difícil na minha história, porque eu tinha pedaços, né? E aí, quando eu, de fato, diz eu quero ver, eu ficava, será? Será? Tava muito ferida, né? Ficava no será, será. E aí, quando eu comecei a viver esse processo de cura, eu disse assim, eu quero ver o que precisa ser visto. Eu quero ver. E aí veio os pedaços, eu não tinha a fotografia completa, veio os pedacinhos da fotografia, e aí eu fui sustentando o que eu sabia e fui deixando como se fosse um grande quebra-cabeça, né, de uma foto, e aí eu fui pegando cada pedacinho de memória que foi vendo e fui encaixando. E aí depois veio a foto completa. E eu entendi o que tinha acontecido comigo e eu mesma tinha me validado, sustentando a angústia de não saber o que tinha acontecido completamente, mas eu sabia que tinha acontecido. E isso me ajudou a olhar para feridas difíceis e liberar espaço interno em mim que era pesado para botar minha voz no mundo, para empreender, para fazer outros movimentos na minha vida. Confiar em si não é ter certeza. Olha essa, anota aí no coração, né? Para você sentir. Confiar em si não é ter certeza, é sustentar o que você viu até que a verdade inteira se revele. Certo? Se você não confia em si, como é que você vai tomar a decisão? Se você não confia em si, como é que você vai empreender? Se você não confia em si, como é que você vai liderar a sua casa, a sua vida, a sua história? Confiar em si é um ato de coragem emocional, espiritual e profundamente feminino. Vou voltar aqui. Confiar em si não é ter certeza, é sustentar o que você viu até que a verdade inteira se revele. Porque como é que você vai tomar decisões? Como é que você vai empreender? Como você vai liderar a sua casa, a sua história, a sua vida? Confiar em si é o ato de coragem emocional, espiritual e profundamente feminino. Certo? Vamos lá. Agora nós vamos para a quarta etapa, que é permanecer em si. O que é permanecer em si e no seu processo? Por mais que doa você lidar com a impotência, você vai ficar em si. Porque o que acontece aqui? Quando muitas mulheres decidem se curar e vêm pra cá e diz que vão fazer a cura do feminino, né? Eu também já vi, conversando com outras colegas terapeutas, elas começam a acessar a dor e somem. Elas começam a remarcar toda semana a terapia, elas fogem. E elas estão denunciando que eu tô negando a minha dor, eu não quero acessar, isso é difícil. Mas a cura exige permanecer. Eu vou dar um exemplo radical, tá? Extremo, mas vai servir, tá? Como a doutora Clarissa nos ensina, às vezes a perda brutal nos contos de fada faz a gente acordar. Uma mulher que tinha 28 anos, teve filhos, e ela tem uma história, né, de um feminino ferido muito profunda, né? E quando ela teve os filhos, ela acessou muita coisa, né, desse feminino ferido, e foi bem desafiador. E ela não queria mais sentir isso. O que ela fez? Ela fez uma esterectomia total. Ela tirou tudo com 28 anos. Tudo, assim, ó, radical. O que aconteceu? Ela teve a menopausa induzida, porque ela tirou todos os órgãos com 28 anos, começou a sentir aqueles calorão, entrou em insônia, teve processos desafiadores, né, na vida dela, por conta dessa postura radical, porque ela não queria acessar as dores, né, nem dela, nem das ancestrais. E aí, depois de um tempo, ela descobriu esse conteúdo, né, de feminino e tudo, e a gente conversando, ela falou assim, meu Deus, agora eu vejo que eu fui radical nesse extremo, porque eu não queria sentir. E ela começou a olhar para a história dela e ver
né? É isso aqui. Ela não permaneceu. Quando ela começou a acessar esse conteúdo, ela quer me livrar disso correndo. Não faça isso. Banque pelo preço que te custa permanecer, tá? E para de remarcar terapia, para de fugir e vem e assume esse lugar, né, de parar de negar as suas dores e permaneça, porque para a cura acontecer de fato é preciso que haja permanência. E sim, permanecer é caro, porque confronta. Olha isso aqui. E sim, permanecer é caro, porque confronta a impotência que você tenta evitar há décadas. Por que permanecer? Porque nas sombras, onde dói, também moram tesouros soterrados. Potência, criatividade, força, limite, verdade. E aí eu vou trazer um exemplo. Quando uma mulher, né, sofreu abuso na infância, e se essa mulher alegre, se essa mulher expressiva, se essa mulher gostava de fazer uma coisa e isso aconteceu e nenhum adulto tomou providência, ela lidou com isso sozinha, primeiro que ela não lida, né? Ela vai jogar isso lá no quarto escuro, quando eu falei no começo da live, ela vai jogar isso lá pra fora porque ela não tem condição emocional ainda, nem estrutura para lidar com isso. Só que esse conteúdo vai voltar ao longo da vida dessa mulher, principalmente na vida adulta. E aí, essa mulher, quando ela mergulha nessa sombra e ela permanece, e ela vai entendendo isso, ela descobre que tinha tesouros soterrados, ela descobre uma força de expressão, uma alegria, uma capacidade de se conectar com as pessoas, porque ela era uma pessoa muito alegre, muito potente, né, quando criança isso aconteceu, e ela vai liberando isso à medida que chora, né, e ela vai conseguindo encontrar a potência dela que estava soterrada nessa dor do abuso, né, para trazer um exemplo e ficar mais palpável. Porque aqui a gente atende heroínas adoram, né, algo mais palpável, mais racional, mas a cura não tá no racional, a cura tá no sentir profundamente chorar, tá? É só para ancorar mais aqui o que eu tô trazendo para que a gente pense juntas. E aí, por isso que a intuição é poderosa, porque quando essa mulher começa a sentir, ela começa a resgatar a conexão dela com esses poderes intuitivos. E quem é que traz isso para a mulher? A relação com a mãe e com as mulheres da família dela. E se essa mulher tá ferida nesse lugar, né, com a mãe, com as tias, com a avó e tudo, essa mulher não quer acessar a intuição. Principalmente se as mulheres da família dela duvidam da intuição e não validam isso. Ela não quer. Só que aí que tá. Uma das formas dessa mulher ter lucidez e viver todas essas etapas que eu tô falando aqui. Confiar em si, sustentar o que sente, chorar. Só quando ela começa a acessar os poderes intuitivos dela, porque a gente acha que não tem. A gente acha que porque a gente não acessou, mas a intuição ela não morre, ela tá ali, soterrada. Porque na raiz familiar se duvidou e não se passou para frente os poderes da intuição. Mas se você começar a voltar, a curar e acessar esses lugares, esse poder intuitivo, você começa a se reconectar com ele profundamente, tá? E aí essa mulher tem o fogo criativo. O que é o fogo criativo interno? É quando essa mulher começa a criar, ela começa a fazer as coisas com prazer, ela começa a se dedicar a colocar as ideias incomuns dela para fora, porque o fogo tá aceso, ela não tá mais congelada nos sentimentos, percebe? Para fazer uma associação e conexão que a gente trabalhou antes, né? Ela não tá mais congelada nos sentimentos dela. O fogo psíquico que mantém essa mulher viva, criativa, potente e fazendo essas ideias incomuns que só ela, através da história dela, pode entregar, ela vai conseguir resgatar isso, né? Porque ela tá curando esses poderes intuitivos. Tá fazendo sentido aí? 5. Sustentar seu posicionamento interno, que é a maturidade emocional e criação de realidade. Então vamos lá, que é o começo da live.
Para eu viver tudo isso aqui, eu preciso sustentar meu posicionamento ótimo, interno. O feminino curado não é bonzinho. Vamos sair desse lugar. Feminino curado não é bonzinho. Feminino curado é firme, sabe gestar de dentro para fora os seus projetos e sabe bancar aquilo que ainda nem existe, que ainda tá no mundo das ideias, porque essa mulher sabe ficar dentro de si, nutrindo e gestando e nutrindo para que nasça as suas ideias incomuns, que são seus projetos, seus sonhos, aquilo para o qual essa mulher foi criada, né, para colocar para fora. E aí eu tô falando de propósito, mas eu não tô falando de propósito, gente, de um lugar infantil, porque eu vejo muito a pessoa querendo falar de propósito desse lugar muito megalomaníaco, e o propósito naquele momento da nossa vida é fazer uma live. Ou o propósito da nossa vida é vender alguma coisa para ter dinheiro. O propósito da nossa vida é a gente fazer o que está ao nosso alcance, para que a gente vá, né, conseguindo chegar nesse alvo maior. Aí eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi, que eu achei tão lindo assim, o mover dessa pessoa. A gente estava fazendo um atendimento e aí ela tem um sonho, porque ela já tem uma formação terapêutica e ela não colocava para jogo essa formação terapêutica, porque ela tinha muito medo do que a mãe ia pensar, do que as pessoas lá do contexto dela iriam pensar, né, dessa formação. E aí eu falei assim para ela, o quanto que isso te realizaria se tu pudesse definir? Aí ela falou, deu uma resposta e tudo. Eu falei, pois isso, por que não investe nisso? Começa a atender amigas suas, pega depoimento dessas amigas, para que você bote nas redes sociais e se posicione, começando a oferecer os seus serviços, porque hoje ela está no trabalho CLT, né? E aí, para ela fazer a transição, né? E fazendo já o trabalho que ela quer antes, né? Para poder pegar cliente e depois fazer a transição. E aí, ela escutou tudo. E aí eu falei assim, quem sabe você não começa por alguma coisa, assim, que é palpável hoje, dá o primeiro passo. O que hoje, se você fizesse, iria começar a te conectar a esse sonho, né? De trabalhar com essa terapia. E aí ficamos, né? Ali, e ela foi agir. Gente, essa pessoa comprou o equipamento e ela não precisou nem ir para a rede social, porque atendeu uma amiga, pegou um depoimento e foi para a rede social. Ela comprou o equipamento e algumas pessoas já sabiam, né, que ela tinha essa expertise. E aí começaram marcar, agendar com ela. Eu sei que no começo ela conseguiu R$2.300. No começo. Então, quer dizer, tava na mesa R$2.300 ali que ela tava jogando fora. E ela começou a acreditar, porque ela tem esse sonho dentro dela, mas o primeiro passo que ela tinha que fazer qual era? Era comprar esse equipamento e falar com o ciclo de amizade dela ali de perto, e as pessoas já foram contratando, apareceu o cliente. Agora ela vai um pouquinho para as redes, né, porque ela ainda está nesse processo, ainda não fez o que... Quando ela for para as redes mesmo de forma efetiva, o jogo dela vai mudar, né? E ela destravar. Justamente porque ela sustentou esse posicionamento interno, né? E começou a criar e gestar essa realidade dentro dela mesma. E ela mesma se surpreendeu, né? Por ter confiado na intuição dela a ponto de comprar esse equipamento. Agora ela já comprou o segundo equipamento, que tá para chegar ou chegou, para poder melhorar o atendimento dela e atender mais pessoas e melhorar o faturamento dela por consequência, né? Um projeto, um sonho, uma mudança, uma decisão, tudo é gestado primeiro dentro da mulher. E só chega ao mundo com força quando ela sustenta internamente o que escolheu viver. O posicionamento interno é o que separa uma mulher que tenta de uma mulher que realiza. Vou repetir.
O posicionamento interno é o que sustenta uma mulher que tenta de uma mulher que realiza. Então, o que você está esperando para se posicionar internamente e começar a cura desse feminino ferido? Hein? E isso não se constrói com pressa. Constrói com presença, com assumir responsabilidade. E se você sente que ficou anos negando suas dores, se percebe que endureceu os seus sentimentos e emoções para sobreviver e tá aí numa frieza e tá aí congelada, com a postura cínica, que eu tô chamando de cinismo, com descaso consigo mesma e com os outros, porque você vai mostrar para os outros quem você é, só que você mesma não sabe quem você é. E se você quer voltar a confiar em si, voltar para si e sustentar a sua verdade, é hora de parar de se esconder de si e entrar no processo de cura do seu feminino. Então, vem para a mentoria do Feminino Ancestral, aproveita o desconto de Black, clica lá no link da bio, Black Friday, aí lá tem o desconto e a gente pode conversar, né, informações, né, sobre o desconto, conversar para você entender como é que vai ser seu processo, porque aí você vai ver como é que tá estruturada toda a mentoria, você já vai entrar sabendo o que você vai viver, quais são as fases, é feita por fases e ela dura 3 meses, porque é um tempo para que você comece a viver esse processo de um lugar profundo, ok? Então vem junto, aproveita o desconto da Black, paga esse preço e vamos viver uma cura desse feminino ferido. Um beijo e até mais!